Queridos, nós vamos ler no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 8. E a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Zacarias era um sacerdote, e na época dele haviam tantos sacerdotes que serviam no templo, que muitas vezes o sacerdote tinha apenas uma oportunidade na vida para acender o incenso ali no santuário, diante do Senhor, como oferta ao Senhor. E nós encontramos Zacarias no santuário, oferecendo esse incenso, acendendo esse incenso ao Senhor. No versículo 11, a palavra do Senhor continua nos dizendo: E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. O anjo Gabriel fala a respeito de João Batista, que iria nascer no lar de Zacarias e Isabel. É muito interessante, queridos, porque aqui diz que ele seria cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E nós podemos nos lembrar que quando Maria foi visitar Isabel, Maria já estava grávida e Isabel já estava no 6º mês de gravidez. Quando Maria entrou na casa de Isabel, João Batista, que estava no ventre de Isabel, se estremeceu de alegria, como diz a palavra do Senhor, porque ele sentiu a presença do Deus encarnado no ventre de Maria. Continuando, versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos, e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Zacarias já estava em idade avançada, Isabel já estava em idade avançada, e eles não tinham filhos. Naquela época, queridos, tanto no Velho Testamento como nessa época, no Novo Testamento, uma mulher que não tivesse filhos era considerada uma mulher que não tinha a bênção de Deus. Portanto, mulheres estéreis se sentiam envergonhadas, se sentiam humilhadas por não terem filhos. Com certeza, queridos, Zacarias e Isabel clamaram muito ao Senhor por um filho. Com certeza, eles gastaram muitas horas, muita oração, pedindo ao Senhor que desse essa bênção, que lhes desse um filho. Mas o Senhor
tem a hora certa para todas as coisas, porque o tempo de Deus é o melhor tempo que pode existir nas nossas vidas. E agora nós encontramos Zacarias idoso, Isabel idosa, num tempo que para os homens não tinha condições que Isabel engravidasse. Mas o nosso Deus é o Deus de milagres. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que tem o tempo nas suas mãos e Ele faz tudo como lhe apraz. Mas eu gostaria, queridos, de chamar a atenção para 2 versículos. O versículo 10 que diz assim: E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Queridos, isso é lindo. Isso é uma bênção. Por quê? Zacarias era sacerdote. Só ele tinha acesso ao santuário. O povo não podia entrar. Mas o povo todo, do lado de fora, estava orando. Estava colocando diante do Senhor os seus pedidos. Estava demonstrando a sua fé, a sua confiança, a sua esperança no Senhor, totalmente no Senhor. Portanto, queridos, assim como nós temos feito semana após semana, esse povo o fez, ali do lado de fora do templo, orando e clamando ao Senhor. Mas eu gostaria de chamar a atenção também do versículo 13, que diz assim: Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Com certeza, como eu disse anteriormente, Zacarias e Isabel sempre oraram por um filho. E aqui o anjo Gabriel está dizendo que a oração de Zacarias e a oração de Isabel foram ouvidas. Ele diz aqui diretamente para Zacarias: porque a tua oração foi ouvida. Com certeza, queridos, Zacarias clamou muito ao Senhor, pedindo um filho, pedindo um milagre, o milagre da vida. Mas aí acontece algo muito estranho, porque Zacarias ficou esse tempo todo orando ao Senhor, pedindo um filho. A oração dele foi ouvida. O anjo Gabriel diz a ele que a oração dele foi ouvida e que eles teriam um filho, e dá até mesmo o nome desse filho, que seria João. Mas Zacarias não crê. Zacarias não crê. Zacarias duvida. E no versículo 20 diz: Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se. O que acontece aqui, queridos, é Zacarias, um homem que servia ao Senhor, um homem que temia ao Senhor, um sacerdote que orou, clamando ao Senhor um filho. E agora a oração dele foi ouvida. O anjo vem como um mensageiro de Deus para dizer a ele, ali naquele turno onde ele estava trabalhando, acendendo incenso para Deus, que ele seria pai, que ele e Isabel teriam um filho, e que esse filho deveria se chamar João. Mas ele duvida. E por causa da dúvida dele, ele ficou mudo. E ele ficou mudo até o dia que João Batista foi circuncidado. João Batista nasceu, ao 8º dia ele foi circuncidado. E somente nesse dia Zacarias voltou a falar. Por que eu quero chamar a atenção, queridos? Porque assim como esse povo, nós temos orado, nós temos clamado, nós temos pedido, nós temos elevado as nossas vozes ao Senhor e clamado milagres, nós temos clamado bênçãos. A palavra do Senhor diz que o Senhor ele se inclina para ouvir a nossa oração. E o que eu queria chamar a atenção, queridos, é para que nós, assim como Zacarias,
não venhamos a duvidar do Senhor. O nosso Deus é Deus poderoso. Cada oração que nós temos feito aqui, por mais difícil que pareça para os homens, por mais impossível que pareça para os homens, não é difícil para o Senhor. Não é impossível para o Senhor. Portanto, nós temos que orar, assim como esse povo que permanecia da parte de fora estava orando. Assim como Zacarias orou por um filho, nós temos que orar. Clamar ao Senhor por bênçãos, clamar ao Senhor por milagres, mas não podemos duvidar. Não podemos duvidar. Deus, na sua misericórdia, na sua graça, não levou em consideração a dúvida de Zacarias, porque Deus, assim mesmo, deu um filho a ele e deu um filho a Isabel. Mas a mão de Deus pesou sobre Zacarias, porque ele duvidou do poder do Senhor. Queridos, vamos continuar nos reunindo, vamos continuar orando, vamos continuar clamando, vamos continuar colocando diante do Senhor os nossos impossíveis, o clamor por milagres, mas vamos crer que Deus pode fazer no tempo dele, segundo o querer dele, segundo a vontade dele, para a glória dele e para o nosso bem. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, para que possamos, Pai, ter a cada dia a nossa fé completamente voltada para o Senhor. Pai, nós temos orado aqui como igreja, como irmãos, como família do Senhor, semana após semana, dia após dia. E nós queremos, Pai, clamar ao Senhor as bênçãos do Senhor. Nós queremos clamar ao Senhor o milagre do Senhor. E que nós nunca, Pai, venhamos a duvidar que o Senhor pode todas as coisas e que o Senhor vai realizá-las segundo o querer do Senhor, segundo a vontade do Senhor e no tempo do Senhor. Portanto, Pai, nos ajude a orar e a esperar com fé no nosso coração, tão somente pelo Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos e a nossa oração nós a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos.